Ih! Não, tá filmando. Tá. É o seguinte. Hoje é o quê? Dia 21 ou dia 22? 23. 23? Aham. Certo. 23 de julho de 2002. Bom, nova vida, começando do zero. E estamos em um novo terreno, uma nova região, uma nova casa. E aí eu queria apresentar para alguns companheiros e companheiras aí algumas dificuldades de terreno para plantação e semear. Aqui é São José dos Pinhais, Borda do Campo. O bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, Paraná. São José dos Pinhais é 26 quilômetros, mais ou menos, distante de Curitiba. Aqui é um bairro em que tem uma fusão de cultura tanto do campo quanto de pessoas vindas da cidade, né? Então tem uma mistura de cultura urbana de periferia com a cultura do campo. Então é isso aí. A gente está no inverno muito frio, só que agora algumas manhãs tá fazendo sol. Só que o frio aqui chega da geada, deixa uma cobertura branca de gelo. Particularmente para mim isso é uma coisa que não é muito legal. Para plantação isso só serve beneficamente para alguns tipos de plantas como folhagem. Como é que é o nome desse tipo de plantação? Hortaliças. Hortaliças. Agora eu vou apresentar alguns atores que estamos aqui. Aqui é a senhora Irene, ou dona Irene, com quase... Falta quantos meses para ela fazer 2 anos? 2 meses. Falta 2 meses para ela fazer 2 anos. 1 ano e 10 meses. Aqui é a Natália, minha companheira de luta e de luta na vida. Aqui é o personagem cachorro. Nós não colocamos nome para os bichos, então não achamos isso muito interessante. Eles nem pediram permissão para estar aqui conosco. Deixamos eles parcialmente assim, tipo, terem uma vida in natura, não domesticando, nem nada. Apesar de que, tipo, dar ração já é uma forma de domesticação. Bom, o terreno que nós estamos... tem 2 gatos. O gato preto e o gato preto e branco, né? Eles vivem, às vezes, incomodando a vizinhança. Tem uma construção aqui, vizinha, do lado de uma padaria. Bom, aqui, vou voltar de novo para aqui, para melhorar. Aqui, vou começar falando mais ou menos em relação a... Bom, fiz aquele negocinho lá, né, que ultimamente todo mundo tem falado muito. E já tem mais ou menos 3 dias, não ficou muito bem sucedido. Bom, são 3 dias, né? As raízes ainda vão ter que... As raízes vão ter que reagir ainda. Foi uma pequena aplicação para ver se isso dá certo. As mudas aqui que foram transplantadas para cá são arrudas. Mas eu quero primeiro começar lá da frente. Então, se puder... Ó, o gato preto e branco lá. Também conhecido como bandido. A gente às vezes, para ser mais fácil a comunicação, nós chamamos ele de bandido, porque é um gato muito gatuno mesmo. Ele adora comer a ração do cachorro, tanto quanto o outro preto também adora comer a ração do cachorro, mesmo tendo a ração lá para eles. Então, esse é o famoso bandido. A minha filha, ela tem uma relação interessante com o personagem cachorro. Vamos lá, Irene, vamos lá. Chega aí. Vamos mostrar aqui
Bom, aqui é a parte da frente da casa. Como você pode perceber, fiz algumas carpinagens aqui. Né? A grama pesca o lixo, não é o lixo que pesca a grama. E é o seguinte, primeiro eu quero começar do problema sanitário. Aqui. Esse buraco de O roupa. problema sanitário é uma coisa que a gente ainda vai ter que encontrar uma solução. Explica que o bairro é um lugar industrial, explica os negócios dos ratos. É um bairro semi-industrial. Aqui. Existe uma coleta de lixo mais ou menos razoável, mas ainda não à altura da necessidade que faz. Aqui tem muitos casos de rato residenciais. Eu queria primeiro mostrar essa aí. Caso Irene. vocês tiverem mais ou menos uma solução ou alguma sugestão, seja bem-vindo. Primeiro aqui, mas antes de tudo, aqui ó. Irene, fica aqui. Faz alguns dias que foi colocado a coroa de Cristo. Coloquei aqui uma coroa de Cristo aqui para ver se os mudas, para ver se desenvolve. Ó, aqui também é o seguinte, esses buracos aqui, existe a suspeita que é feito por rato. Se houver verdadeiros dutos que tem aqui e simplesmente são tão grandes que pode derrubar o muro. Ela vai lá pra rua. Que pode derrubar o Vem cá. muro. Não sei se você percebe aqui, tem rachadores. Isso aqui é um cano aqui do esgoto, aqui da Sanepar. Esse pedaço de concreto praticamente foi engolido. Daqui a pouco, esses buracos eles vão engolir a lixeira também. Aqui tem alguns. Olha o carro ali, olha o carro. Dá a mão pra Dá mãe. a mão aqui pra mãe, dá a mão aqui pra mãe. Dá a mão aqui. Dá a mão. Isso. Voltando aqui, ó, pro buraco. Você vê, ó, que são vários, né? Você já pegou aqui, ó. Tem aqui alguns aqui. E são buracos muito profundos, são buracos de ratazana. Aqui, eu não sei, deve ter quase meio metro aqui de ferro. Você vai ter uma noção mais ou menos de profundidade, da dimensão do buraco. Aqui entra facilmente porque, tipo, parte desse duto que é cavado pelas ratazanas aqui, eles atravessam. Aqui, se você for... Aqui, ó, ainda atravessa o duto aqui, ó. Meio metro, mais ou menos. Esse buraco. Aqui o buraco pode ser muito maior, né? São dutos de ratazana que podem engolir parte dessa, provocar uma grande erosão, Irene, parte para. do muro e prejudicar inclusive esse ficus aqui. Mostra aí, ó. Pronto. Pronto, são ficus. Eu acho. Logo quando chegamos, a gente fez, claro, de acordo com o tempo que ia se desenrolando, uma limpeza no terreno. Bom, aqui ó, você pode sacar que são gramas que já estavam plantadas. E aqui tem alguns buracos igual aqueles lá da frente, de ratazanas. Aqui, lá na frente
é o seguinte, parte do terreno ela conseguiu, parte do terreno era grama e a outra parte do terreno era mato. Aí foi feita uma certa limpeza e não se tem muita coisa de ideia aqui, tipo, para plantar não. A grama ela não foi à frente. Aqui é as espadinhas. Isso aqui é as espadinhas de São Jorge e aqui tem uma batata de palmeira, de palma. Tem essa linda palmeira aqui que infelizmente eu não sei o nome da família. Foi colocado aqui aproveitando essas pequenas cavidades, uma mexicana. Esses dias também foi plantada uma muda aqui de cactos. Tinha uma coroa de Cristo, uns cactos. Eu gosto de cactos. Vinha da região, morei numa região que era rica em cactos. Irene, para. Aqui mais uma. Aqui ó. Mais uma palma. Uma batata de palma. Tem aqui uma muda de. Aqui é uma muda de espada de São Jorge. Eu queria, não sei se isso aqui talvez possa ser aquelas plantas que parecem com orquídeas. Elas nascem. Aqui é o... Ninguém pode. Ninguém pode. Mais uma espada de São Jorge. Mil cores. Clorofito, o cacto. Não sei, o nome dela lembra um pouco incendiária. Clorofito, aqui uma roseira. Ali é mexicana que tem? Isso aqui é umas mudas que se quebraram da mexicana que elas estão se regenerando lá. Isso aqui é uma roseira que está colocando seus brotos agora. Você pode colocar o destaque aqui. Palmeira. Ó, espada de São Jorge. Aqui é alho poró. Guiné. Aqui é alecrim, né? Uhum. Arruda. Não pisei. Ai. Guiné, alho poró, arruda. Aquelas simpatia que lembra lá, que tinha muito lá na praça dos uícazinhos, né? Mas é uma simpatia que tem predomínio no meio popular também. Aqui é uma pimenta. Essa pimenta é o que? Esqueci. Pimenta de jardim. Pimenta de jardim não é aqueles... Não é dedo de moço. Dedo de moço não. Bom, então aqui a ideia que eu tinha mais ou menos era pegar parte dessa grama quando ela se recompôs aqui. Tipo, fazer uma restauração mais ou menos daquela parte ali. Cortando um pedaço aqui, alguns pedaços ali, redistribuir. Mas isso eu vou ter que esperar até a primavera para poder fazer isso. Bom, segundo uma mulher que conhece de plantações aqui, segundo ela, tipo, se colocar isso, esperar esse período, talvez seja mais favorável, na época da primavera. Irene, vem pra cá. Vem cá, Irene. Irene, pra cá. Só uma coisa. Parte desse mato aqui, eu pretendo tentar fazer uma experimentação de fazer uma composteira doméstica.
Irene, venha pra cá agora. Irene, vem conosco. Vem cá, chega aí. O portão tá aberto. Tá? Sim, você nunca viu. Eu vou lá com a gente. Mostra o cinzeiro primeiro. O quê? Mostra o cinzeiro e depois mostra o pé de... a muda de guaco. Essa aqui é a muda de guaco. O guaco é uma planta medicinal, muito utilizada para fazer xaropes, para tosse, para gripe, que é uma doença muito comum aqui por causa das ondas de frio. Ela é utilizada normalmente com mel e também alho e algumas outras plantas. Bom, aqui a parte de trás, a ideia era fazer mais ou menos uma porta de plantas. Tanto medicinais quanto comestíveis. Mas daí parte vai estar do problema que eu vou expor para vocês. O terreno, que é caso muito normal, é que em bairros mais ou menos como esse, que não tem muito planejamento, você chega no bairro e tem várias construções que já foram feitas. Essas construções que já foram feitas, às vezes foram feitas mais de 5, 10 vezes. Sempre as pessoas têm uma cultura de, como aqui não tem uma coleta de entulhos, deixar os entulhos tipo no quintal. E aí muitas vezes nem terra deixam. Né? O que acontece? Eles aproveitam esse entulho e passam cimento. Então, tipo, concretiza todo um terreno que poderia ser... utilizado para agricultura familiar. Certo? E aí o que acontece? Aí você vai encontrar restos de entulho, restos de lixo, restos de madeira. Aqui. Essas madeiras aqui eu sei que um dia eu vou reaproveitar para alguma coisa. Talvez para auxiliar tipo em alguma outra coisa desse tipo. Acontece muito também queima de lixo. É colocado lixo em meio aos entulhos. Esses lixos o pessoal pega e toca fogo. Aqui a quantidade de entulho é demais. Eu não sei o quanto pode ser recuperado dessa terra aqui. Se é necessário, se seria mais proveitoso cobrir esse entulho com areia e depois com uma parte de terra, ou se seria melhor retirar tudo que fosse possível de entulho e colocado em um lugar mais ou menos apropriado, como lá, tipo a rampa para garagem. Essa aqui é erva, aqui o pessoal chama isso aqui de capim-limão. É uma muda que eu coloquei esses dias também. Tá aí. Os bichos de vez em quando vêm aqui e mastiga. Ela tá brotando. Aí aqui é um pé de manga que já estava aqui quando nós chegamos. Só que ela ela brotou no meio de um lixo que a gente, em parte, limpou tudo isso aqui. O verdadeiro... Aqui é um poço. Esse poço aqui deve ter no mínimo 5 metros. Bom, os parentes aí da minha companheira e a minha própria companheira achou que tipo, talvez fosse necessário ou melhor desativar esse poço. Desativar ele já é desativado porque a gente não usa. Mas desativar na forma como se discutiu era de entupir, de tapar esse poço com concreto. Bom, isso aqui é uma construção humana que gerou muito sacrifício para épocas difíceis. E não é porque hoje não temos mais tanta dificuldade para obter água, que nós não vamos precisar de utilizar amanhã. Então, em base nisso, eu fui contra a desativação e
de selar o poço com entulhos. Porque eu sei que em certas épocas de dificuldade aí nós vamos ter, nós podemos utilizar tanto essa água quanto utilizar ou disponibilizar para as pessoas que moram aqui do lado essa água para ser utilizada para construção e outras coisas também que podem ser sugeridas. Bom, você deve estar me perguntando o que é isso aqui. Eu tinha jogado, aqui foi jogado algumas sementes que não funcionaram. Uma semente de cebolinha e outra semente de coentro. Não funcionou. Eu acredito que não funcionou. Tudo isso aqui é mato, aquilo ali é uma cidreira. Tudo isso aqui é mato. Eu acredito que não funcionou porque aqui é muito difícil a chegada da luz. Então o barro fica sempre apenas úmido e não tem uma captação de luz favorável para o desenvolvimento das hortaliças. Mas não pisa aí, Irene. Deixa ela pisar. Não! Bom, eu não tive nenhum projeto de horta aqui. O que eu fiz? Eu simplesmente tentei, joguei as sementes e aí brotaram esses pés aí, que você pode perceber, de brócolis. Talvez a gente faça uso, se eles se desenvolverem. A ideia era só para ver o quanto o solo poderia mais ou menos ser fértil. Ali, aqui tinha uma muda de amalga, que algum bicho aí arrancou. Pode ter sido o rato. Isso aqui eu não encontrei mais. Ó, vem pra cá. Aqui. Esse aqui foram de sementes também, foi plantadas aqui só para testar o nível de fertilidade da terra. E é o seguinte, eu acredito que isso aqui seja rúcula e aquilo ali seja couve, mas pode ser o contrário. Porque rúcula geralmente a cor verde é mais viva e a da rúcula, a rúcula é que tem uma cor mais viva, um verde mais vivo, e esse verde aqui, meio musgo, eu acredito que seja couve. É vice-versa. Também, algumas funcionaram. Teve algumas sementes aqui que não funcionaram, né? Que tipo, tem umas sementes de agrião e não nasceu. Talvez tenha sido a forma de ter plantado, como talvez a época, como também tipo tipo de terra boa para ela. O que é que eu venho aqui mais ou menos sugerir em relação à questão do entulho? Bom, em algumas outras épocas aí, já trabalhei com essa questão aí, tipo de reaproveitamento. Fiz um curso aí, tipo, com o pessoal aí, tipo, trabalhando nas praças, nas zeladorias de praças. Então tive um mini curso com o pessoal de gestão ambiental. Foi daí que conheci algumas pessoas que trabalham na área, como você, né, companheira Cira, entre outros também, como a Ana Estrela Vargas e a Maíra, e esse pessoal todo que era metido nessa área aí. Só que eu já tinha tido uma experiência antes, essa não era, a ideia não era ser apenas uma experiência, a ideia era colocar um plano em prática para funcionar, só que problemas humanos levaram ao fim, né, de uma pequena utopia dentro de uma comunidade em Belém do Pará, lá no bairro de Outeiro, a não funcionar, né, problemas humanos, e não problemas de projetos. Então é o seguinte, a ideia, lá a gente fez uma composteira que não deu muito certo. Foram uma aplicação de pessoas que eram muito teóricas, né? Pessoas que mais ou menos convivem com a questão de plantações, com agricultura. Essas pessoas do campo, elas fazem isso sem tanta teoria, foram frutos mais ou menos de herança oral, de memória de seus pais, de vizinhos, que também sobreviviam de tipo da agricultura, né? Então eles fazem composteira, mas só que tipo isso não é tido como composteira, reaproveitamento e tudo mais. Então por isso eu acredito que a não valorização e reconhecimento de certas técnicas que são conhecidas no meio popular
elas são traduzidas só como uma coisa realmente útil, uma coisa realmente interessante, a não ser que uma pessoa, né, de academia ou de outras classes, ela se aproprie do discurso. Então, tipo, aqui eu só quero mais ou menos pegar uma sugestão já de pessoas que têm essa técnica, né, que trabalham, né. Eu quero mais ou menos, a minha pergunta eu posso pegar e jogar aqui uma parcela de areia, e colocar terra por cima e em cima desenvolver uma composteira orgânica. Por que em cima do entulho? Bom, como é difícil de arrancar esse entulho, a gente não sabe mais ou menos que aproveitamento pode dar para esse terreno. E eu pensei em fazer aqui tipo a composteira doméstica, porque é o seguinte, algumas sugestões de composteira doméstica diz que tipo nós temos que colocar um cano, né? Tipo um cano para evaporar e um lugar mais ou menos para esvair o chorume. Então, se a ideia é ter uma drenagem do chorume, eu acredito que o entulho ele possa servir para isso, porque lembrando mais ou menos que algumas pessoas colocam algumas pedras dentro do vaso, mais ou menos para drenar e a água não ficar acumulada, eu pensei que é a mesma coisa, eu imagino que a mesma coisa possa ser feito para drenar o chorume. O problema, claro, é que foi mais ou menos levantado por mim e por minha companheira, é que esse chorume ela pode contaminar o duto de água do fio de água, né? Do olho de água que mais ou menos tem no poço. Só que nós não utilizamos a água do poço para nada. Cadê a Irene chamando? chamando? Deixa eu ver, Irene. Ah, tá lá no portão. Tá de boa. Aí a ideia era construir aqui, em cima, jogar a terra aqui por cima. Chega um pouco mais perto, por favor. Jogar aqui já se for, como é muito, né, entulho errado, e vai ser difícil, mais ou menos a remoção de todo o entulho aqui para tentar reaproveitar a terra. Jogar aqui uma parcela de terra, jogar aqui uma parte de areia e construir uma composteira em cima, uma composteira vertical e cilíndrica, né? Vocês já sabem, né, que tipo dessa técnica da composteira cilíndrica, e mais ou menos eu imaginava usar esse entulho como uma forma para drenar esse chorume. Então, tá aí a minha pergunta para vocês, se vocês sabem ou imaginam, né, principalmente vocês, se dá para fazer isso mais ou menos, né, essa ideia que mais ou menos pensei em fazer. Algumas sugestões, outras sugestões sobre a questão é bem-vinda. Agradeço toda a atenção e espero ter respostas favoráveis em relação a essa minha sugestão aqui e sobre outras coisas que podem ser feitas no terreno, não podem ser feitas no terreno. Agradeço. É inverno aqui, é um dia atípico no inverno, ter sol, mas é isso aí. Muito obrigado. Todos agradecemos a vocês a sugestão. Os senhores gatos, o senhor cachorro, a dona Irene, eu e minha companheira Natália. Agradecemos o apoio de vocês. Obrigado.